Depois de ser xingado, ignorado e até roubado pelos franceses, esse streamer chamado Clavícula veio a público para desabafar sobre sua estadia na França. Só que a pergunta que fica no ar é: por que todos os franceses odeiam ele? Ou melhor, por que os tratam tão mal? Pessoal, eu já fui à França, é um lugar maravilhoso. Tem muita gente velha, isso é verdade. Mas é esteticamente maravilhoso. Eles têm Torre Eiffel, e já dá pra imaginar que é um lugar bom para se visitar. Só que para esse streamer se tornou o pior pesadelo. Obviamente, pelo fato de ter gente velha, eles não iam querer alguém zaralhando ali a cidade deles. Agora vamos do começo. Quem é Clavícula? É um streamer norte-americano que ficou muito famoso com lives IRL e também ficou muito conhecido na comunidade Looking Maxim por aparecer em vídeos virais fazendo bone smash. Sim, ele literalmente machucava o próprio rosto com um martelo para ficar mais bonito. Você deve achar que isso é problema mental, mas é sério, muitos jovens fazem isso e é muito febre isso lá na gringa. Então ele ficou muito famoso fazendo esses clipes virais e fazendo essas lives aí, machucando o próprio rosto e apontando isso pra polícia, mostrando isso pra polícia. Meio bizarro isso, mas ele fez isso. E aí, por ele ter entendido uma dor da geração Z, que é basicamente a geração Z não sabe socializar e não transa com ninguém. Então ele pegou essa dor e foi direto nela, fazendo vídeos virais e fazendo lives também, né? E aí, logo depois, ele já viu com ostentação, né? Carros caros, mulheres lindas e um estilo de vida incompatível com a realidade. O que eu quero dizer com incompatível com a realidade? É que, basicamente, ele não frequentava academia e tinha shape. Ele não era um cara muito sociável. E na frente das câmeras ele ficava bem sociável. E tudo isso ele conseguiu, né? Não de forma naturais, mas sim com drogas, né? Esteroides, anabolizantes. E ele usava até algum tipo de substância, né? Ilícita e pesada pra gravar ao vivo. Isso foi causando muitos problemas nele, né? Porque basicamente ele só vivia à base de drogas, né? Que eram anabolizantes e drogas recreativas, assim por dizer. E tem vídeos até dele sofrendo convulsão ali ao vivo. Em frente à câmera numa balada. Além de abusar muito de drogas, ele vivia também uma vida muito extravagante com mulheres e tal, com mulheres jovens. Então ele era meio que tipo o Dumbiozinho da nova geração, só que sem a parte da maconha e do poker, tá ligado? Só a parte das mulheres e das drogas bem mais pesadas que maconha. E aí tem várias transmissões, tem vários clipes dele, das meninas beijando ele, das meninas fazendo boquete nele ao vivo e entre outras coisas, sabe? Só que, pro Clavícula, isso não era o suficiente. Não era melhor ter as mulheres ou o rosto, já que ele já tinha uma genética avantajada, né? Que o cara tem olho claro. Avantajado isso? Não sei. Mas enfim, só que daí ele foi querendo mais e mais, querer aparecer mais, querer fazer coisas mais absurdas e querer mais mulheres e mais dinheiro e mais fama e mais lindeza. E aí foi que ele chegou a fazer uma cirurgia no nariz. Eu vou botar as imagens aí, eu não tem diferença nenhuma pra mim de um nariz pro outro, mas ele fez essa cirurgia e aí ele viajou pra França. E aí que tudo aconteceu, tudo deu de errado na vida dele. Então eu não preciso dar uma aula de internet aqui pra vocês entenderem que pessoas têm que surfar num hype para crescer mais rápido na internet. Então basicamente, ele primeiro surfou no hype do Looking Maxim, né? E depois já subiu no hype das garotas ali, das drogas e do estilo de vida extravagante. E daí, num certo momento, ele ainda não tinha como crescer mais e ele começou a fazer coisas muito obscuras. Quando eu falo obscura mesmo. Que é ser preso, tá? Se envolver com armas, matar coisas. Né? Ele não matou pessoas, mas ele matou coisas, né? Mas eu vou explicar. Aí primeiro ele atirou simplesmente num jacaré. E ele deu uma sequência de vários disparos. E tipo assim, ainda fez piada falando era só pra ter certeza que ele tava morto. Sure. Só que esse, você pode me pensar, ele foi preso. Não, não foi preso. Não, ele fez isso, não foi preso. Né? E não foi o motivo da prisão dele ainda. Não bastasse influenciar milhares e milhares de jovens a usar drogas, anabolizantes, aí a ficar shapeado, né? Porque ele não tá shapeado, mas enfim, a ficar shapeado sem ir pra academia, né? Com abuso de drogas e substâncias ilícitas. Também não foi por causa disso que ele foi preso. Ele foi preso por causa que ele basicamente organizou uma rinha entre mulheres jovens, né? Uma de 19 anos e outra de 24 anos. E pra quem não sabe, nos Estados Unidos, essas duas são menores de idade. Pelo que a notícia que a TMZ fala, é que basicamente a de 24 anos era era a namorada dele. E as de 19 ali não era. E aí ele começou a gravar e postar, e aí dar risada. E aí tipo, sabe, meio que uma confusão ali generalizada.
E aí a polícia entendeu que ele tava incentivando violência e isso é crime lá no estado que ele tava, tá ligado? Então, até nessa aí começou a surgir boatos ali, boatos não, né? Piadas da altura dele, que ele tem 5'11", só que 5'11" dá tipo 1,75 m e, porra, ele não é baixo, tá ligado? Ele só é um cara normal, né? A média ali do mundo. E começaram a zoar ele porque ele foi mogado pelos policiais. E aí, além disso, né? Além dessas duas atrocidades que ele fazia, ele ia em muitos podcasts e falava que ele era o Luke Maxim Max. Então, tipo assim, o maior dos maiores Luke Maxim. Que basicamente é você ficar o mais bonito do mais bonito, do mais bonito, do mais bonito possível dentro da sua condição genética. É isso que eles falam, né? Porque a gente sabe que ser bonito ou não é mais uma predisposição genética do que outra coisa. Então, basicamente, ele falou que ele é o Luke Maxim Max do Max do Max. E que aí ele usava, por ele ser o Max Max do Max, ele usava métodos extremos pra emagrecer, do tipo metafetamina, tá ligado? Pra fazer cardio. Que aí simulava um cardio. E testosterona com os 16 anos. Pra ficar shapeado. E que não é shapeado. Não é, ele é frango, pô. Ele é magro. Just a bit longer of a half-life, because my goal was not only just for the productivity and the psychoactive benefits of methamphetamine, it was also for the appetite suppression, right? Yeah. Trying to looks max a little bit with meth. A lot of pharmaceutical intervention, I would say, is the main thing that I talk about. Like, TRT during puberty, so having like that super optimized developmental stage is really important, as well as HGH. I started that when I was 16. Agora, recentemente, ele já pousou na França, né, pra assistir o Fashion Week. E aí que ele se fudeu, porque ele foi muito hostilizado na chegada. Aí foi quando ele foi xingado, foi insultado, foi roubado, foi, sei lá, vaiado. Ele chegou a ser vaiado, tá ligado? E olha que ele nem era virgínio. E aí a maior chateadeza dele, assim por dizer, né? Uma coisa que ele ficou mais triste, mais amargurado da vida, não foi a hostilidade com as pessoas odiarem ele. Foi basicamente que ele não foi notado por mulheres, né? E aí tem vários clipes aí de ele sendo recusado porque ele tava com um terno de $10 milhões e as meninas... $10 mil e as meninas nem aí pra ele. Don't look me up though. She told you, are you famous? Yeah. Yeah, you know what I'm saying? Great. Have a good time in Paris. I hope you will enjoy it. Alright, take care of yourself. Bye. Bye. Oh, shit. E aí é meio triste, né? Tipo assim, você usa texto com 16 anos pra ficar forte, né? Entre aspas. Você usa metanfetamina pra ficar magro. E você faz, tipo, uma cirurgia ali no nariz pra ficar perfeito e, tipo, não ser nem notado. Porque, na verdade, ninguém liga muito pra isso, né? E aí, lembra do começo que eu te falei que a Matrix se aprimora? Então, ele é basicamente um experimento ali da Matrix, né? Ele não é um streamer qualquer, ele cresceu muito rápido, com muitos métodos diferentes e... ele não foi cancelado nenhuma vez, né? Tipo assim, cancelado eu digo de perder coisas, né? Tipo, monetização, perder o canal daqui, que nunca aconteceu isso com ele. Nunca perdeu um Instagram. E aí, aprofundando nesse assunto, é o seguinte. Se você não entende direito, é que como os poderosos controlam as massas. Eles não conseguem controlar todo mundo porque é tipo, são 10 pessoas contra 1 bilhão. Então, fisicamente, você não consegue. Então, você precisa de meios para isso. Um dos meios para isso é fazer com que as pessoas pensem o que você quer. E não tem nada mais vantajoso do que um streamer geração Z, que era fudido mentalmente, que era um gordinho, não era gordinho, mas enfim, que era todo fudido, que não socializava com ninguém, que passava meses sem falar. Ele já falou isso várias vezes, que ele passava dias e meses sem falar com ninguém, sem soltar uma palavra. Tipo, é bizarro isso. E aí um cara desse vencer na vida, com uma teoria, com um estilo lifestyle totalmente diferente, bizarro, dando valor a umas coisas fúteis. Essa é a pior coisa do mundo, por quê? Ele vai influenciar milhões e milhões de jovens, milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de homens a pensarem igual ele, a quererem ter o lifestyle dele. E no final das contas, essas coisas são fúteis. Em vez dele estar, tipo, se melhorando como pessoa, estudando filosofia, lendo livros, ele tá lá, tipo assim, tentando ser mais bonito. Sendo que é um negócio totalmente subjetivo. Então, se você dá muito valor a coisas subjetivas, tu acaba se fudendo. E aqui eu preciso fazer um disclaimer que existe meio que um lado obscuro, uma linha tênue entre a fake news e a verdade aqui, né? A mentira e a verdade. Que é que ele é um agente do Peter Thiel.
Não existe nenhuma ligação concreta sobre isso, mas existe o quê? Alguns donates do Peter Thiel pra ele, só que também é Peter Thiel, sei lá. Peter Thiel doou $1.000, aí pode ser qualquer cara também, só pra incriminar ele. E aí a coisa mais bizarra assim que eu encontrei sobre isso foi uma entrevista em que ele tava falando com uma mulher, aí basicamente a mulher pergunta sobre o Peter Thiel e tal, ele fica muito puto, levanta e vai embora e manda ela embora, tá ligado? Tipo, não vou falar mais com você. It's like, That's you know what I cool. mean? Yeah. She's funded by That Teal. works is there's a clipping budget. So it's like, I don't know, like, why you're trying to insinuate that, I'm like, not. you know, I just when think it's that's literally interesting you. conversation. Well, it is interesting conversation because those are the people you work for. But no, I don't. But- I have a partnership Yes, with you Pump do. Fun. Quando ele pisou em Paris, a maquete assim tava pronta, né? Tava perfeita ali. O cara é bonitão, né? O cara porra, comedor. O cara tem dinheiro, é famoso e vai comer todo mundo aqui na França. Mas não foi bem assim que aconteceu. Não foi bem assim que aconteceu. E aí foi acontecendo coisas bizarras que, tipo assim, parecia que ele nunca tinha estado na frente de uma câmera. O carisma todo aquele dele de... quando você entra na live dele, ele basicamente ou tá chegando em mulher, ou tá comprando coisas, ou tá, tipo, embaladas com vários amigos e, tipo, rindo e beijando todo mundo e uma loucura assim. Na França isso não aconteceu. Ele encontrou um outro influenciador famoso chamado Príncipe da França, tá? Que já teve outras participações em outras lives. Mas aí era meio que xoxo, sem carisma, chutado, chato e triste. E aí surgem várias perguntas, né? Tipo, cadê aquele cara que tem aquele carisma todo? Cadê aquele clavícula bad boy que, porra, tem várias namoradas e transa com várias mulheres ao mesmo tempo? E aí parecia que nem sequer ele tinha estado na frente de uma câmera e nem sequer ele tinha beijado alguém antes. E aí que ele veio no X, né, tentando justificar tudo que tinha acontecido e todas essas perguntas aqui que eu acabei de levantar. É óbvio que ele não tava fazendo uma resposta pra mim, mas não faz sentido. Que aí até o Andrew Tate se comoveu ali com a situação e soltou uma pedrada aí que todas as mulheres dos Estados Unidos são putas. E aí no Twitter dele, basicamente, ele botou a culpa na Segunda Guerra Mundial, que o pool genético da França era uma merda. Na outra parte, ele só vende o curso dele e fala pra você ficar mais bonito, porque looking max é vida. Sendo que, tipo, ele tinha acabado de fazer a propaganda do fracasso que é, tipo, você achar que por ser bonito, por ser um pouco mais atraente do que você seria normalmente, que é isso, looking maxing, você conquistaria todas as mulheres ali à sua volta. Então, o que justifica aí no final das contas pra mim é que foi uma experiência de uma pessoa anônima. Então, se você é anônimo ali, você não tem umas facilidades que ele tem, e aí a vida é um pouco mais cruel que você. Além da França ter mulheres muito feministas, então elas não gostam muito disso, né? Então, também tudo bem. Então, aí a melhor cartada que ele tinha lá era, tipo, mostrar o Instagram dele e falar, ó, tenho 10 milhões de seguidores aqui. Acho que não tem 10, mas enfim, ele tem, sei lá, 2 milhões aqui de seguidores, eu sou muito famoso, muito bonito e muito rico nos Estados Unidos. E aí elas, tipo, ficavam assim, tá, foda-se, eu não ligo pra isso. Porque meio que o francês... É que o francês raiz, né? Essa geração Z eu já não sei. Mas o francês raiz odeia a Inglaterra e por isso que ele odeia o idioma inglês. Então, tipo assim, você vai na França, não consegue falar inglês. Não consegue. Os caras até te entendem, mas eles não respondem inglês, tá ligado? Então, tipo, você fica meio que numa loucura ali com a França. Aí ele aprendeu a lição mais clássica da vida, né? Que é melhor ser um leão no jardim do que um jardineiro da guerra. Se inscreve aí.